E aí, galera, tudo bem? Estamos começando o nosso segundo programa de 2016, ao vivo, aqui diretamente dos estúdios da TV Veiga. E hoje nós temos um programa muito especial. Nós vamos ter aí dois convidados muito importantes para esclarecer esse momento de crise que o Brasil vive, de crise política, crise na justiça ou não, crise da democracia, ou esperamos ainda que as instituições democráticas sejam salvaguardadas, mas nós temos então especialistas. Nós temos o Rogério Meirelles Caldas, que é promotor de justiça, e nós temos, que foi um amigo que foi meu professor na universidade, Robson Becker Loic, que é sociólogo e cientista político. Juntamente aqui na mesa nós temos o nosso grande diretor, Mauro Veiga, né? E o grande psicólogo, o maior psicólogo deste mundo, nosso querido Lauro Demenech. Maior psicólogo do curso Veiga ainda. Maior do curso, com certeza, disparado. Do mundo, Veiga, do mundo. E do mundo. Pelo menos do nosso mundo. Bem, pessoal, o programa de hoje vai começar, apesar da gente ter todo esse debate, como nós temos tempo, nós vamos começar mostrando um vídeo que nós fizemos, né, especial para os nossos alunos, mostrando como foram os primeiros dias de aula, né, mostrando como os nossos alunos foram recebidos, né, aquela surpresinha que eles tiveram. Então, eu gostaria de mandar o vídeo, pedir para que vocês assistissem. Alguns probleminhas técnicos, né, mas estamos de volta então. Bom, eu vou passar a palavra para o Mauro, nosso diretor, para ele falar um pouco do que se propõe o programa de hoje, né? Bom, hoje, como já foi dito durante o dia nas turmas, né, a nossa ideia principal é que possa ser abordado de maneira contundente, profunda, a situação política e jurídica brasileira no momento. Independente de uma precisão de como isso vai ser perguntado em termos de prova, que todos vocês possam realmente adquirir conhecimento contundente em relação a esse tema. Então, todo aspecto que a gente pretende fazer no programa durante o ano, mais descontraído, com vários quadros, com muitas coisas acontecendo, no dia de hoje não vai ser, porque nós vamos dedicar o programa a esse tema. Então, encarem de maneira séria, como realmente você estivesse assistindo uma aula, tá? E quiserem mandar perguntas, enfim, nós estamos abertos a isso e o propósito realmente é esse. Acho que é isso aí. Obrigado, Mauro. Eu gostaria então de iniciar, né? Gostaria então de iniciar o programa de hoje chamando para cá o nosso convidado, né, o promotor de justiça, Rogério Meirelles Caldas. Por favor, Rogério, pode sentar aqui. Gostaria de bater um papo cabeça contigo. Opa! Como é que tá, Daniel? Tudo bom? Tudo bem? Bem, Rogério, tenta explicar um pouquinho para nós essa guerra que nós vivemos hoje em dia na política, né, em que envolve uma grande operação, que é a Lava Jato, que envolve uma série de pedidos de prisão, pedido de prisão do presidente Lula, nomeação dele para ministro, cassação dele como ministro, essa função toda, do ponto de vista jurídico, a parte mais jurídica e técnica, e a tua opinião também sobre essa história toda. Em primeiro lugar, eu queria dar uma boa noite para ti, Léo, a todos os alunos do curso Veiga, e dizer que eu me sinto em casa, né? Já que fui aluno aqui do curso Veiga em 1993, né? Fiz o meu pré-vestibular aqui, na época sonhava em lograr aprovação no curso de Direito e já sonhava em ser promotor de justiça. Então, sentar hoje aqui e falar para os pré-vestibulandos é dizer que os sonhos se tornam realidade, que é possível construir um futuro numa casa educacional como o curso Veiga. Eu precisava dizer isso, porque realmente me sinto muito em casa em relação a isso. A Operação Lava Jato, em termos jurídicos, eu vou pontuar isso, eu queria pontuar bastante isso com os alunos, né, e a todos aqueles que estão nos ouvindo agora neste momento, nos assistindo. Ela, sem sombra de dúvidas, ela é a maior operação
né, quiçá mundial, talvez mundial, contra o crime organizado. Nós tivemos um paralelo anterior, em 1992 até 94, que se chamou Operação Mãos Limpas, que foi uma operação desencadeada na Itália, pela magistratura italiana, e aqui eu quero dizer para vocês que a palavra magistratura refere-se a juízes e promotores, contra o crime organizado. Na Itália era com viés diferente, porque na Itália eram políticos organizados corrompendo o Estado, junto com narcos traficantes e aquela célebre máfia italiana que a gente está acostumado a ver e que tu deve discorrer, né, nos filmes do Poderoso Chefão, as indicações que eu sei que o Curso Veiga passa para vocês assistirem. E a Operação Lava Jato, sem sombra de dúvidas, eu disse isso, ela é a maior operação, inclusive o ano passado ela recebeu o Prêmio Mundial de Melhor Investigação do Mundo. Ela começa investigando em Curitiba, lá na vara especializada de lavagem de dinheiro, porque em Curitiba o juiz Sérgio Moro é o juiz que tem uma vara especializada para investigar crimes de lavagem de dinheiro e crimes do colarinho branco, e também o crime organizado. Ela começou, e ela tem esse nome Lava Jato, porque eles investigavam a lavagem de dinheiro por meio de postos de gasolina e de lava-jatos, de lava-carros. Tá? E eles começaram a investigar e chegaram a alguns doleiros. E eles se deram por conta que esses doleiros estavam lavando dinheiro no exterior e que remetiam automaticamente a dinheiro vindo de contratos da Petrobras. Então a primeira fase da Lava Jato ela se deu especificamente na base daqueles que recebiam o dinheiro da estatal e mandavam para o exterior. A partir daí, várias e várias operações, nós já estamos na 24ª Operação Lava Jato, ou seja, 24ª etapa da Lava Jato, conseguiu desmembrar um aparato criminoso que tomou por assalto a maior empresa petrolífera da América Latina, quem sabe a 7ª do mundo, não sei dados mais específicos, mas talvez tu saiba melhor, né? Mas talvez ela seja a 7ª, abaixo das 7 irmãs americanas, ela deve estar ali, sei eu, no 8º, 9º, 10º, mas não sei bem. Que tomou de assalto a Petrobras e que envolvia, de certa forma, agentes públicos. E o que eles descobriram? Eles descobriram o seguinte, né? A Petrobras tem 3 grandes diretorias, né? Que é as diretorias de serviço, as diretorias de relação internacional, e eu não me lembro a outra diretoria. Essas diretorias, cada uma, tem um orçamento maiores do que 10 ministérios. Cada diretoria tem orçamento maior que 10 ministérios. E elas eram indicados por partidos aliados. Né? Uma diretoria pertencia ao grupo do PT, outra diretoria pertencia ao grupo do PMDB e outra ao grupo do PP. Descobrindo isso, ele se chegou então a Nestor Cerveró, a Paulo, não me lembro o outro nome, que é um outro diretor, a esses 3 diretores. E com esses 3 diretores, foram feitas então uma investigação minuciosa, mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, junto na Lava Jato, a Receita Federal com seu serviço de inteligência também trabalhou, ou seja, se desmembrou um aparato criminoso e se descobriu que esses contratos, que eram feitos na Petrobras, tinham superfaturamento, e esse dinheiro era remetido aos partidos políticos e aos políticos. E a partir daí, eu não preciso mais historiar para vocês, que a imprensa foi pró de colocar, que os maiores donos de empreiteiras foram presos, alguns políticos foram presos, né? Em Curitiba outras pessoas foram presas, até que se chegou a alguns políticos com foro privilegiado. O que significa isso, né? O estudante que está te preparando aí para o pré-vestibular, que não tem muito conhecimento jurídico, né? Foro privilegiado é aquela pessoa que detém um cargo público, que só pode ser processada por tribunais. Vou dar um exemplo clássico, por exemplo, o prefeito. O prefeito não pode ser processado criminalmente por um juiz de direito. Ele só é processado pelo Tribunal de Justiça que fica em Porto Alegre. Um deputado estadual, da mesma forma, só pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça. O governador do estado, ele só pode ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Os deputados federais e os ministros só podem ser processados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a parte desses crimes que foram observados junto à Lava Jato, que tinham pessoas com foro privilegiado, e nós já podemos falar no caso do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foram remetidos para o Supremo Tribunal Federal.
Lá, no Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Nacional, pediu a abertura de 53 inquéritos para investigar todos esses políticos. Nós já temos que, desses 53 inquéritos, 2 denúncias já existem no Supremo Tribunal Federal, que é uma contra o Eduardo Cunha, que foi recebida no início do mês agora, se vocês vêm acompanhando isso, e foi oferecida uma outra denúncia contra ele. Em linhas gerais, a Lava Jato trabalha então em 2 frentes. Uma em Curitiba, junto ao juiz Sérgio Moro, e os procuradores da República que lá oficiam, que são os promotores federais, digamos assim, bem leigamente, e junto ao Supremo Tribunal Federal, com os políticos que têm foro privilegiado. O que a gente pode dizer da Operação Lava Jato? Além de ela ser uma das maiores operações que se tem notícia no mundo. Em termos políticos e em termos de Estado, ela consegue mostrar à República Federativa do Brasil, ao Brasil, a maturidade das instituições. Se nós formos pensar, né, historicamente, de um período curto, de 1980 a 2016, nós vamos acabar verificando que nós temos uma maturidade do sistema político e uma maturidade das instituições. Tá? Ainda há pouco conversava com o Mauro Veiga, que é meu amigo e diretor aqui do curso. Em 1992 nós éramos cara pintada, eu e o Mauro. Tá? Nós estávamos entrando na abertura política, na redemocratização, e o primeiro presidente eleito, ele já sofre o impeachment. Naquele grande momento, quem foi a instituição que chamou o impeachment, além dos partidos políticos? A Ordem dos Advogados do Brasil. Naquele momento, Ministério Público e Judiciário estavam ainda se reestruturando, estavam um pouco acanhados. Passado esse tempo, quem que toma e faz o seu papel na sociedade, no combate ao crime e velando pela democracia e pelos direitos e deveres de todos os cidadãos? O Ministério Público e o Judiciário. É óbvio que todas essas posições e fazendo o seu trabalho, que o Ministério Público e o Judiciário vão sofrer críticas, como toda instituição recebe críticas. Pode ter havido alguns excessos na condução desse processo? Pode. Esses excessos só são combatidos dentro do próprio judiciário. Mas uma questão interessante, que eu até indico a leitura dos alunos, que é a coluna do Davi Coimbra de hoje, na 0 Hora. De todas as decisões do juiz Sérgio Moro, apenas 4% delas foram reformadas pelas instâncias superiores. E olha que as decisões dele já chegaram ao STF. O STF, que é a instituição, podemos dizer assim, a instituição máxima do judiciário brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, compostas por 11 juízes, ela manteve algumas decisões, a imensa totalidade, do juiz Sérgio Moro. Ou seja, não existem essas ilegalidades que estão campeando e falando por aí. Uma questão que talvez seja a mais relevante, e talvez seja também um pouco de angústia de quem está ouvindo, as decisões referentes ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são legais? Houve em excesso? Bom, e aí nós precisamos falar juridicamente. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assim como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, assim como o ex-presidente Itamar Franco, assim como o ex-presidente Fernando Collor de Mello, nenhum deles tem foro por prerrogativa de função. Esse foro especial só existe quando a pessoa está no cargo. Cessado o mandato presidencial, o ex-presidente torna um cidadão comum. Portanto, apto a ser investigado pelos promotores e os procuradores da República que oficiam na primeira instância, ou seja, na base do Poder Judiciário, e também pelo juiz Sérgio Moro. Então, toda e qualquer investigação em relação a ele estava sob o crivo da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, e todas as decisões que o juiz Sérgio Moro proferiu também são legais. Pois bem, a questão do levantamento do sigilo. Né? Essa é uma questão que suscita mais dúvidas. Mas essas dúvidas precisam ser dirimidas no foro competente, que é dentro do Poder Judiciário.
Porque até então o que fica para nós é, o juiz Sérgio Moro podia levantar o sigilo das investigações? Podia. É um instrumento jurídico em que uma investigação deixa de ser sigilosa e passa a ser pública. O juiz Sérgio Moro poderia, em abrindo o sigilo das investigações, também abrir os conteúdos das escutas telefônicas? Poderia. Eu, particularmente, tenho uma opinião pessoal, jurídica, mas isso não influencia em nada neste processo. Tá? A minha opinião é que escutas telefônicas e conversações que não interessam a prova criminal não podem ser veiculadas. Mas isso é uma discussão jurídica, que tem que ser travada dentro do Poder Judiciário. Né? Para a questão política toda que envolve o Brasil, isso não interessa. Né? E vai ser discutida isso. Né? Hoje os jornais e até os sites de notícias já colocam algumas inconformidades de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à liberação das escutas telefônicas que não serviam para a prova judicializada. Bom, mas isso é um debate jurídico. Né? Isso é um debate jurídico. Né? O juiz Sérgio Moro poderia? Poderia. O investigado que está inconformado, que busque então perante o Poder Judiciário que retome-se o sigilo. Né? Outra questão, poder-se-ia liberar as escutas telefônicas em que a presidente da República aparece como interlocutora? Poderia. Por quê? Porque a presidente da República não era a investigada. No jargão técnico jurídico investigativo se chama de alvo. Em qualquer investigação, quando se quebra o sigilo telefônico de alguém, essa pessoa é denominada de alvo. O alvo das escutas telefônicas eram o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E, óbvio, as pessoas que com ele conversavam teriam seus áudios captados. Então, na verdade, né, não procede a reclamação de que a presidente da República foi, abre aspas, grampeada, fecha as aspas. Né? Ou a presidente da República era alvo de uma escuta telefônica. Não é verdade. E os áudios, aqueles que são liberados, que nitidamente se percebe que é o telefone dela que está chamando o telefone do presidente Lula? Essa é uma questão de fundo. Né? Isso é preciso se esmiuçar na prova do processo e verificar qual número chamava qual. Claro. Né? É óbvio que a interceptação passa dos telefones, né, que estavam sendo alvo de interceptação ligados ao investigado Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Eu até tenho uma curiosidade para trazer para vocês, que parece que nenhum dos telefones que estavam sendo alvo eram de propriedade de Luiz Inácio Lula da Silva. Eram até utilizados pelos seus seguranças. Né? E eram esses telefones que teve a conversa com o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro, que teve a conversa com a presidente Dilma Rousseff. Então, grampearam a presidente? Não grampearam. A presidente entrou em contato com o Luiz Inácio Lula da Silva e com ele conversou e, portanto... Bom, mas se dessas conversas entre a presidente e o investigado surgisse a prova de crime em que a presidente cometesse, bom, aí a Constituição Federal determina que o juiz passa a ser incompetente e este inquérito deve ser remetido imediatamente ao Supremo Tribunal Federal e aí ele decidiria se abriria o sigilo ou não. Então, juridicamente, a questão, né, que talvez até, não sei se interessa um pouco aos pré-vestibulandos, é extremamente jurídica. A presidente da República cometeu um crime ao conversar com Luiz Inácio Lula da Silva? Ela cometeu desvio de finalidade na sua nomeação como ministro da Casa Civil e tentou obstruir a justiça? Bom, se isto é crime, imediatamente a investigação deveria ter sido suspensa e remetida, então, ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão do judiciário competente para investigar a presidente. E ele lá, então, decidiria se abriria ou não o sigilo. Mas isso tudo são questões jurídicas. Né? São questões jurídicas que vão ser debatidas amplamente por ilustres juristas, né? de que qualquer maneira não invalida ou não tira o condão das conversas que foram reveladas. Né? Isso não tem mais como voltar atrás. É como largar um travesseiro de pena ao vento. Depois que abriu, nunca mais se reúnem todas as penas. Né? Ou seja, nunca mais alguém vai esquecer do conteúdo.
Mesmo que se decrete o sigilo novamente desse inquérito, todo mundo já sabe o que o Lula falou. Seria esse o interesse, talvez? Bom, aí nós temos nosso cientista político e sociólogo depois, né? O que eu vejo, assim, eu vou dar uma opinião pessoal, me parece, assim, como bom estudante de história, sempre fui aficionado pela história, é que nos parece que nós estamos no período 50-54. Né? Parece uma era getulista, né? Me parece que a esquerda vem perdendo o seu fôlego perante a população, o cenário econômico é adverso, todo o arcabouço político da esquerda não se sustenta mais. De outra forma, nós temos uma oposição desorganizada que não consegue assumir o poder. Né? Que não tem um nome significativo também. Que não tem um grande líder, que não tem um nome significativo e que se utiliza dos marcos legais e daquilo que politicamente é viável para tentar assumir o poder. Mais ou menos quando Lacerda batia muito em Getúlio Vargas, né, lá no estado da Guanabara, e aí vocês vão voltar à história do Brasil e vão lembrar, né, aquela convulsão social do Rio de Janeiro, ao ponto de um segurança de Getúlio Vargas, então, golpear, né, o seu maior inimigo, e que depois redundou na caída de vários ministros até a morte de Getúlio Vargas. Me parece que é uma similitude nesse período. Mas o que nós precisamos pontuar, e isso eu queria deixar bem claro, é que tudo está acontecendo dentro da mais perfeita legalidade. Se há alguma coisa que a Lava Jato e esse momento nos mostram, é que nós temos, no Brasil existem instituições sólidas. O Ministério Público que emergiu da Constituição Federal de 1988, o Poder Judiciário que emergiu da Constituição de 88, hoje são instituições sólidas, que conseguiram dar uma resposta efetiva aos anseios da população, dizendo que todos são iguais perante a lei, chegando ao ponto de investigar e processar um ex-presidente da República. Isso, juridicamente, eu acho que é a maior conquista que a Lava Jato deu ao nosso país. Os desdobramentos políticos, bom, cada um de nós tem uma ideologia, cada um de nós tem um apreço por determinada forma, e precisamos tirar as lições desse projeto. Agora, uma coisa que a gente não pode jamais, e isso aí eu acho que independente da ideologia, jamais perder de vista é que ninguém é intocável na República. Ninguém pode cometer crimes. Do faxineiro da esplanada do Ministério a presidente da República, ninguém. Porque se cometeu crime, tem que ser punido. E isto é o interessante para o Brasil. Talvez nós estamos... Se o Brasil aproveitar este momento que está vivendo e conseguir lançar uma nova base social, uma nova forma de se relacionar entre si, construir mecanismos de transparência. Vejam bem, qual é o nosso grande problema hoje no Brasil? A ausência de mecanismos de transparência. Porque só para vocês terem uma ideia, como é que as empreiteiras faziam com a Petrobras? É uma curiosidade. Eles tinham até regras, né? E que a Lava Jato chamava de regras de bingo. As empresas eram cartelizadas, se juntavam em cartéis, e só elas participavam das licitações. E elas, então, corrompiam um dos diretores, dos grandes diretores, porque quando ela ganhasse, ela automaticamente depositava propina. Na próxima licitação, ela não podia entrar, quem tinha que entrar era outra. E assim sucessivamente, ou seja, não havia competição entre as empresas. E talvez o que a gente precisa? A gente precisa de regras claras, a gente precisa de transparência em tudo, nós precisamos de uma cidadania que talvez precise ser empoderada, nós precisamos de melhores controles sociais, depois os sociólogos podem nos falar, né? O povo tem que não só ir para a rua protestar, mas tem que ocupar espaços de fiscalização, né? Para que possa tomar do governo e ter mecanismos de pressão, né? Eu acho que talvez assim, assimilar algumas coisas da democracia americana, né? Nós temos muito nos Estados Unidos assim, os lobbies, e nós temos muito também organizações sociais que pressionam a democracia e fazem com que ela funcione de acordo com... E a sociedade vive num processo dinâmico, né? Sempre de tensão, mas buscando efetivamente que os políticos se voltem para o social. Talvez
seja utópico, né, Léo? Pode ser utópico, mas talvez oferecendo assim um pouco de visão aos alunos do que pode sair daqui depois. Fico à disposição aí de vocês. Rogério, eu queria, para encerrar o nosso papo inicial, assim, te fazer uma pergunta, aproveitando, te agradecer, foi uma aula, com certeza os nossos alunos vão aproveitar essas informações para a sua cidadania e para uma redação, tal, colocar uma informação mais concreta. Queria te fazer uma pergunta, se dentro do judiciário acabasse chegando à conclusão que a presidente Dilma, numa daquelas conversas, acabou dando uma informação que pudesse incriminá-la, essas escutas podem ser utilizadas ou, como elas foram divulgadas, elas têm que ser eliminadas? Isso é uma questão juridicamente bem interessante, né? Nós temos um caso similar, que é do senador Demóstenes Torres, que inclusive era membro do Ministério Público, e aí vocês vejam que não existem intocáveis, né? O senador Demóstenes Torres, ele foi procurador-geral de Justiça de Goiás. Ele era um colega meu, né? Em que Carlos Cachoeira, que era um bicheiro em Goiás, e aí vocês veem como o Brasil é prodigioso em crimes do colarinho branco, crime organizado. Isso faz pouco tempo, quase ninguém lembra, né? Mas só vou trazer esse precedente para vocês. Então o Carlos Cachoeira estava sendo alvo de uma interceptação telefônica, onde se captou uma ligação dele com o senador Demóstenes Torres. Nessa ligação, conseguiu-se perceber e se comprovou que o senador Demóstenes estava atuando em favor da organização criminosa e também estava cometendo crimes. Essa discussão foi parar no Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, que é a penúltima instância do Judiciário Nacional. Em novembro agora, eu creio, o ministro Rogério Scheid, deu uma decisão dizendo que essas provas, ainda que o interlocutor não fosse alvo da investigação, poderiam ser utilizadas contra o interlocutor, porque foram autorizadas de forma legal. Isto é que se chama de precedente. Isto é um precedente. Talvez seja um grande debate a ser feito no Supremo Tribunal Federal. Saber se as provas oriundas dessa escuta do Lula junto a Dilma possam ser utilizadas contra ela. O ministro o ministro que deu a liminar agora, que impediu o Lula de assumir na Casa Civil, me faltou o nome aqui agora, esses brancos, assim, a idade vai chegando. Gilmar Mendes. Isso. O ministro Gilmar Mendes deu uma liminar sexta-feira, no dia dos protestos, em um mandado de segurança coletivo impetrado pelo Partido Popular Socialista, PPS, e Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, em uma decisão de 35 laudas, dizendo que, e afirmando, que essas escutas, se houvesse um crime da presidente da República, também seriam válidas. É um debate interessante, né, que vai permear a Suprema Corte Brasileira. Tem decisões para os dois lados. A mais recente, do Superior Tribunal de Justiça, indica que pode ser utilizado. Vai ser um debate interessante, mas, de qualquer forma, como eu já disse, né, o que o Lula falou e o que a Dilma falou, todo mundo já sabe, não volta mais atrás. Se elas poderão ser utilizadas como prova criminal contra a presidente da República, vai depender de uma feroz batalha jurídica, né? E outra questão que é interessante a gente colocar na Lava Jato e ver bem assim, os melhores e maiores advogados brasileiros atuam nesse processo. Tá? Então, é um debate jurídico profundo na nação, que talvez vai trazer assim grandes benefícios ao mundo jurídico. Tá? Grandes benefícios ao mundo jurídico. Grandes benefícios. Né? E até eu olho assim, aquele pré-vestibulando que está aprendendo a fazer direito. É uma carreira apaixonante, vale a pena, né? Em qual função for exercer, juiz, promotor, advogado. Né? É um debate apaixonante, porque é ali que se trava, né, a batalha da cidadania, ali se trava a efetivação dos direitos. Então, vamos esperar os próximos capítulos. Né? Agradeço, obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, meu amigo, foi uma participação. Espero que os alunos tenham aproveitado. Galera, eu vou pedir pro nosso amigão Marcelão botar um Thiaguinho aí rapidinho, só pra gente fazer uma troca de cena aqui, tá? E
Já voltamos em instantes. 1 minutinho, não dá nem pra fazer xixi, hein? Me aguarda aí. Pera aí, ainda não. Pera aí, daqui a pouco. Voltamos, galera. Eu disse que não ia dar tempo nem pra fazer xixi. Ah, bom, eu tenho a honra de ter aqui comigo na TVEGA, nos estúdios da TVEGA, o Robson, que foi meu professor de política lá no curso de História, e te trouxe aqui, Robson, para uma situação complicada, falar desse momento atual da política brasileira. Eu queria começar te perguntando, assim, que tu fizesse um panorama geral do que tu tem percebido, né, e das perspectivas que tu tem. Boa noite. Boa noite, Léo. Uma satisfação estar aqui, foi uma satisfação ter recebido o teu convite, né? Me fez lembrar o tempo que éramos um pouco mais jovens. É verdade. e da excelente turma e da acolhida que eu tive na tua turma, né? E faço um parênteses, né, que resultou em excelentes profissionais, né? E tu é um exemplo, né, de um aluno de história bem sucedido, né? Então, uma grande satisfação estar aqui, tá? Então, boa noite para vocês que estão nesse momento nos assistindo. E já tiveram aqui uma excelente apresentação da parte jurídica, né, envolvendo a Lava Jato, já alguns pincelamentos da parte política. Mas para iniciar então o nosso bate-papo, Léo, eu acredito que nós temos que neste momento trabalhar a ideia de democracia. Porque como o promotor Rogério, acredito eu, repetiu inúmeras vezes aqui, tudo é passível de discussão jurídica. O problema é que as decisões jurídicas têm um reflexo e têm uma influência na sociedade. Então, porventura, algumas decisões que já foram tomadas ou que vierem serem tomadas amanhã ou depois venham a ser consideradas equivocadas no âmbito jurídico, como a gente diz no senso comum, o estrago já estará feito. Com certeza, concordo. Né? Então, eu acho, né, vocês alunos que estão se preparando, é muito importante ter claro o que é democracia. E aí, democracia, vocês já tiveram contato, estão tendo contato aqui no curso, mas nós temos que ter clareza que nós temos que ter uma divisão igualitária dos poderes. Então, o famoso executivo, legislativo e judiciário. Nenhum desses poderes pode se sobrepor um ao outro para que as coisas funcionem bem. E aí você já deve estar se perguntando, isso está acontecendo neste momento? Já é uma primeira pergunta, não? Acredito que no nosso bate-papo aqui nós vamos avançando. Sim. Mas, para vocês chegarem a esta resposta, ou demais respostas, é muito importante que vocês tenham acesso à informação. É fundamental para a democracia a informação. Por quê? Porque nós precisamos ter nossa opinião para participar da sociedade, para participar da política. Desde o momento, então, do período eleitoral, em que nós escolhemos os nossos representantes, e depois, quando nós vamos acompanhar esses nossos representantes, como o Rogério vinha falando, através de instâncias de controle social. Bom, mas para eu ter uma opinião, para eu poder escolher um candidato, poder escolher um partido político, eu preciso estar bem informado. E aí, Léo, isso tem me preocupado muito no momento. Até faço uma brincadeira, eu não tenho o hábito, né, de olhar muito os noticiários ultimamente, olhar a televisão. Acredito eu, como boa parte de vocês, alunos, a gente acaba ficando no computador, no próprio celular e tendo, né, acessando bastante conteúdo online. Sim. Mas nos últimos dias, a minha filha e a esposa ainda me chamaram a atenção. Nossa, estás olhando bastante televisão, por quê? Porque é uma curiosidade minha em saber como está sendo essa cobertura jornalística. E aí eu confesso que eu não tenho me agradado do que eu tenho visto.
tá? Nos chamados canais que terminam com news, principalmente da TV a cabo. Verdade, E aí, Léo, depois de receber o teu convite, e hoje no final do dia, eu fui dar uma olhada na própria internet e fui levantar algumas informações do que estava acontecendo. E aí eu fui procurar justamente aquilo que não está sendo veiculado pelos grandes veículos de comunicação. E aí eu achei no Facebook, numa postagem de um escritor famoso brasileiro, ele trazia 2 capas de O Globo. Aí vocês alunos aí, fuçando na internet, vão achar. Mas daí ele mostrava então uma foto da manifestação de domingo, onde preponderava o verde e amarelo, e uma outra foto onde preponderava o vermelho. Vejam então que a chamada da foto, né, de capa, desta então que estavam as pessoas que estavam protestando contra o governo, dizia assim: Brasil vai às ruas contra Lula e Dilma, e a favor de Moro. Por outro lado, na chamada então, né, ou seja, o chamamento para a foto em que estavam lá as pessoas vestidas de vermelho, dizia o seguinte: aliados de Dilma e Lula fazem manifestação em todos os estados. Vejam só como que uma chamada e as palavras têm importância na hora de nós, na hora da imprensa, relatar o que de fato está acontecendo. Poderia ter sido bem diferente, então. Por quê? Porque eram aliados da Dilma e de Lula que estavam se manifestando. As pessoas que estavam lá, apesar de estarem de vermelho, não eram também brasileiros? Ou não são também brasileiros? Exatamente. Então vejam como pequenas palavras, às vezes acabam e podem influenciar o que eu vou dizer aqui, a formação da opinião pública. Por quê? Porque o ideal numa democracia era que os veículos de comunicação procurassem, então, né, ser imparciais, e aqui já vou deixar claro, mas eu não acredito na imparcialidade, mas o problema que eu vejo é que a grande mídia nacional não admite que ela é parcial, ela vende para os seus ouvintes, telespectadores e leitores que ela é imparcial, mas na verdade, com essas chamadas que eu acabei de ler, fica provado que ela não é imparcial. Ela tem interesses. Bom, se eu então vou me informar para tomar as minhas decisões, saber se eu sou contra ou não o governo, e estou entrando em contato com esse tipo de noticiário, a possibilidade que eu não tenha clareza dos fatos é maior. Isso ocorrendo, possivelmente, então, o cidadão brasileiro terá maior dificuldade para formar uma opinião, ou irá formar uma opinião não em cima de uma informação, mas irá formar uma opinião em cima de uma desinformação. E aí eu não quero aqui também ser leviano, mas poderá também ser em cima de uma manipulação jornalística. Bom, diante disso, Léo, eu fui dar uma olhada também em algumas outras notícias. E aí me deparei, né, já que estamos neste momento falando de Dilma e Lula, me deparei com uma reportagem publicada na revista Isto É. E por que essa reportagem foi publicada? Vocês devem lembrar, alunos, e de certa forma já está agora um pouco no esquecimento, que o nosso ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, também teve o seu nome veiculado pela sua não digo esposa, mas com, né, uma pessoa com quem ele teve relacionamento, e esta pessoa então veio ao público dizer que tinha tido um filho com ele, enfim. Eu faço uma brincadeira. Imaginem se esta mulher e este filho não fossem do Fernando Henrique Cardoso e neste momento fossem do Lula. É verdade. Bom, mas daí para minha surpresa,
tá? Já que a denúncia, né, desta... ela era jornalista também, é jornalista, dessa jornalista foi a seguinte: Fernando Henrique mandava dinheiro para mim de maneira irregular através de empresa tal, e essa empresa tinha relações com o governo na época do Fernando Henrique Cardoso. Então vejam, nada muito diferente do que está sendo agora divulgado em relação ao governo atual. Mas, para minha surpresa, isso não teve repercussão na mídia. E aí eu posso me perguntar, por que não teve repercussão na mídia? E aí eu me deparei, Léo, com a seguinte reportagem, com o Fernando Henrique, assim, com uma foto elegante, né, como um bom avô, e a chamada para a reportagem é assim: FHC é um bom pai. E aí pergunto, seria este mesmo tratamento dado ao Lula? Neste momento, pelo que a grande mídia está transmitindo de notícias, acredito que não. Bom, a própria emissora, a nossa maior emissora, historicamente a maior emissora, né, também está envolvida num escândalo de uma construção indevida de um imóvel que foi construído em cima de um local em que tinha toda uma série de prerrogativas ambientais, e lá então foi construído um imóvel que já foi mostrado também publicamente, né, por sites, blogs, sem maiores audiências, que é então da família proprietária desta rede de televisão. Então vejo que essa rede de televisão que combate a corrupção, ela mesmo não fala da situação de corrupção em que está envolvida. Então eu me pergunto, bom, não seria dever então da imprensa informar? E por que então que a imprensa é seletiva? Bom, aí fui ler outras notícias, Léo. E aí, acredito eu, alunos do Veiga, que neste momento também há uma preocupação. É claro que todos nós somos contrários à corrupção, né? Não acredito que alguém venha defender a corrupção. Mas, Léo, nós temos então toda uma construção midiática que alguns veículos de comunicação internacionais, ou seja, jornalistas não brasileiros, que estão comentando e fazendo análise jornalística da conjuntura política nacional, tá, estão apontando que há todo um interesse internacional e um interesse econômico internacional sobre tudo o que está acontecendo. Então, na verdade, é como se nós tivéssemos um palco, mas há muito mais coisas lá no fundo deste palco que realmente são de interesse. E aí me preocupa a soberania nacional, porque daí nós estamos falando, pelo menos, de duas coisas: de grandes empresas interessadas no ramo petrolífero e empresas interessadas no ramo das telecomunicações. E vejam só, este governo, vamos dizer assim, não aceitou, cedeu à pressão de empresas petrolíferas internacionais como a Chevron e a Exxon, que não ficaram contentes da forma como o governo do Partido dos Trabalhadores conduziram o pré-sal e conduzem o pré-sal. Da mesma forma, o governo brasileiro também iniciou toda uma tecnologia e uma ligação do Brasil direto com a Europa, através de cabos de fibra ótica via oceano, sem também participação das empresas de tecnologia estadunidenses. Então veja que o governo brasileiro colocou a mão em dois grandes interesses, né, de grandes empresas estadunidenses. Bom,
Robson, teoria da conspiração. Bom, não sei se é teoria da conspiração, mas quando o Léo me convidou para o programa, eu estou aqui levantando, né, justamente aspectos para que vocês possam refletir. E justamente trazendo aquilo que eu não vejo os grandes veículos de comunicação trazerem em seus noticiários. E aí, Léo, para fechar esse ponto, eu fui me dar conta e achei também na internet o seguinte: quem está nos avisando destes interesses econômicos são nada menos do que a pessoa que denunciou mundialmente a espionagem estadunidense no mundo, que denunciou como o governo dos Estados Unidos estava espionando o nosso governo, a presidente do país. Então veja que a escuta não é algo novo, né? Não é uma questão da justiça brasileira, ela já estava ocorrendo, gerou toda uma crise internacional. A Dilma estava para ir nos Estados Unidos, cancelou a viagem, passou um tempo, até que depois ela fosse retornar lá e conversar com o Obama. Não, mas então, já vinha, né, e segundo ele, né, o Edward, já vinha toda uma rede de espionagem em cima do governo brasileiro e em cima, principalmente, dos interesses petrolíferos. E, recentemente, também escreveu um artigo, tá, que vocês também conseguem achar na internet, o jornalista Glenn Greenwald, que foi o jornalista escolhido pelo Edward para repassar as suas informações. E o Glenn, ele é explícito, ele diz que o que está por trás de todas essas manifestações são interesses econômicos e que são financiados e inclusive orquestrados pela CIA e por institutos que acabam financiando os organizadores dessas manifestações. Então, eu queria te trazer aqui alguns aspectos diferentes do que nós temos, estamos tendo contato, né, pela grande mídia no Brasil. Justamente, e os nossos alunos conhecem já o trabalho, percebem que eu trabalho justamente assim, bem mostra que fosse meu professor, né? Que eu falo muito que é importante procurar analisar os dois lados, porque como nós recebemos informações de todos os lados, isso é uma questão da filosofia que é muito importante, né? Eu dou aula de filosofia no curso aqui também, que é o que se chama de atitude filosófica, que é a busca. A atitude filosófica é uma atitude crítica, é a busca da verdade. Nós chegamos em casa, na TV, como tu disse, existem informações na internet, existem informações no rádio do carro, tem sempre nos jogando, e nós não temos o tempo necessário, pois temos nossas atividades, para ir buscar se realmente essas informações, para fazer a busca da verdade. E eu afirmo para os nossos alunos que nós não temos de forma alguma, e nem estamos com o objetivo de livrar a cara de ninguém ou de condenar quem quer que seja. O objetivo é mostrar que é extremamente importante, numa situação como a atual, que nós tenhamos muito cuidado com as informações que nós assimilamos e com as informações que nós compartilhamos. As redes sociais, na minha opinião, é a morada do ódio. E de vez em quando esse ódio ele escapa pelo computador de alguém ou pelo celular de alguém e toma conta daquela pessoa. E eles, sempre o argumento mais utilizado, que é falho desde o início, é que antes de começar um assunto, quem está falando tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita eu não entendo como esses, e aí tem uma série, ainda acreditam ou defendem isso ou defendem aquilo. Aí os outros vão dizer, mas como é que esses caras aqui não se dão conta que eles estão sendo massa de manobra, isso e aquilo. Realmente, nós temos uma mídia de grande massa que não está preocupada com o bem da democracia. Se ela estivesse preocupada com o bem da democracia, ela estaria participando do processo democrático com uma idoneidade, com uma isenção um pouco maior. Ela não está, ela está claramente tendenciosa. Uma coisa importante, e que eu falo sempre, o povo brasileiro está se manifestando e está pedindo a cabeça de alguns políticos, em alguns casos, sem se preocupar com outros que têm crimes semelhantes. Ou ainda não existe uma comprovação material por parte do Lula nem da Dilma, mas com acusações semelhantes. Não está se preocupando. E não está se preocupando também, Robson, eu queria te perguntar para ver como tu analisa isso,
com quem vai assumir o Brasil. Eles querem a cabeça do Lula e da Dilma numa bandeja. Nós não estamos tomando partidarismo algum. O nosso objetivo aqui é a informação. Por isso nós montamos toda essa estrutura, porque nós queremos levar essa informação. Eles estão querendo a cabeça de alguns políticos sem se preocupar com o que vai acontecer depois, o famoso dia depois de amanhã. Olha, Léo, essa é uma grande preocupação. E aí eu já queria deixar uma dica, e não sei se tu vai concordar comigo, é claro que nós estamos ao vivo aqui, de repente tu discorde depois no final, né? Mas eu gostaria de deixar para os alunos, e pelo menos eu deixo aos meus, 2 vídeos que eu acho interessantíssimos, e eu acho que neste momento vocês precisam assistir, tá? Que vai ajudar muito para que vocês possam fazer as suas análises, fazer as suas filtragens de informações. É assistir o clássico Além do Cidadão Kane, tá? E assistir também o documentário O Dia que Durou 21 anos. Eu acho fundamental neste momento vocês assistirem esses 2 documentários. Depois de ver esses 2 documentários, acredito que vocês já vão ter uma outra percepção do que está acontecendo. E em relação à tua pergunta, isso é importante. Até porque nós, como brasileiros, nós temos a seguinte característica, de votar de maneira personalista. O nosso voto é personalista. O brasileiro, em sua maioria, vota em pessoas, não vota em partidos, não vota em projetos políticos. Então, o que tu colocou é fundamental. Porque, na verdade, o que nós temos hoje? Tá? Indiferente do que vai acontecer nas questões jurídicas, que o Rogério colocou aqui, amanhã nós poderemos ter uma nova notícia, algum outro vazamento, etc. Não é difícil fazer uma previsão do que vai acontecer. Mas o que eu acho que é importante vocês, alunos, terem claro? Que o processo de impeachment agora, talvez a maioria das pessoas que fazem parte da comissão do impeachment, todas elas estão citadas na Operação Lava Jato. Ou seja, então, a presidente da República está sendo julgada por pessoas que também estão sendo acusadas de corrupção. Então, acho que é complicado. Imagina se há uma cassação. Como tu falou, quem assume o país? E aí eu acho que não é se é o Temer, se é o político A, se é o político B. A pergunta é, que projeto de país queremos? Que projeto de país vocês querem? O que vocês entendem por Estado? Que tipo de Estado se quer no Brasil? E acho que são perguntas fundamentais que eu também não vejo a maior parte das pessoas realizarem, e aí acaba realmente tendo essa dicotomia que tu falou, eu sou a favor da Dilma e do Lula, eu sou contra a Dilma e do Lula, inclusive várias amizades, né, sendo desfeitas, né? E aí, ao invés, de repente, de um amadurecimento político, de uma construção de uma cultura política no nosso país, nós estamos tendo um acirramento que poderá levar consequências danosas, tá? Inclusive tanto no aspecto jurídico, né? Por quê? Porque o Estado democrático de direito pressupõe a democracia. Se a democracia acaba, ou vamos dizer assim, diminui, vai prevalecer um poder. E prevalecendo um poder, nós não vamos saber mais o que poderá ou o que não poderá ser feito, e qualquer um de nós, caminhando na rua, em nossas casas, poderemos ser alvos de algumas injustiças. Nós recebemos uma pergunta, mas só para concluir esse papo, Robson. As manifestações, a de domingo, né, e a do dia 13, né, que foi a do pessoal contrário ao governo, e depois a do governo. O que tu analisa? Tu acha que apesar de nós estarmos vivendo essa, vou usar um termo bairrista, uma granalização da política, apesar disso, será que essa participação da população não é uma demonstração? O Brasil já tem isso na sua característica na história, né? O Brasil já fez isso, né, em 84, nas diretas, o Brasil já fez isso, né, em 92, no Fora Collor. Será que isso é uma reafirmação, apesar, né, de em algumas manifestações terem pessoas que estão se manifestando no mesmo ato, com outros que são mais extremistas, como no caso do dia 13, tinha gente que pedia a saída do governo e do lado gente que pedia ditadura. Ou então, na manifestação a favor do governo, tinha gente ali com bandeiras que representam instituições ou sindicatos e tal, que foram, né, como tu falou muito bem, são brasileiros, mas que estavam, né, defendendo alguns interesses. Será que isso é uma demonstração que a nossa democracia está plural, está mais madura, ou pelo contrário? Qual é a tua opinião?
Olha, eu faço votos de que ela seja plural, mas eu não acredito que neste momento as pessoas tenham consciência de que ela deve ser plural. Tá? Porque é os antagonismos que nós estamos presenciando. Não acredito também que essas manifestações provam um amadurecimento da cultura política do brasileiro. Não acredito que essas manifestações mostram realmente um fortalecimento da democracia. Mas aí eu tenho que fazer um parêntese. As manifestações contra Dilma, tá, e Lula, fica claro que é uma manifestação que pede a saída da presidente e é contrária à posse do Lula, etc., né, ou a vinda dele para o governo. Por outro lado, tá, nas manifestações que ocorreram no dia 18, apesar dela ser uma manifestação que conta com uma grande parcela, vamos dizer assim, de simpatizantes e militantes, mas ela é também composta por brasileiros, porque senão nós não teríamos aquele número de pessoas na manifestação. Mas aí são pessoas que estão preocupadas justamente com a democracia. E muitas dessas pessoas dizem: eu não estou aqui em defesa de Lula, de Dilma, não estou aqui defendendo possíveis atos que eles possam ter feito, mas eu estou aqui defendendo a democracia, porque se nós perdermos este valor, perdermos realmente esse senso de democracia, perdermos as instituições, o temor é muito grande. E aí que se fala, né, se nós já estamos ou não vivenciando um início de Estado fascista. Então acho que tem que ter essa diferença, né? O que eu vi dia 18 é que, além da militância, simpatizantes, eu vi muitas pessoas se colocando a favor da democracia. Tá? E aí eu sou um democrata. Tá? Se nós tivermos eleições, eu acredito que elas devam ser respeitadas, a não ser que esteja uma denúncia que realmente seja uma prova que comprove exatamente. Fora isso, para mim, nós estamos dentro de um jogo político que está sendo jogado, cada político, partidos com as suas estratégias, mas eu acho que nós não podemos perder de vista o valor da democracia. Muito bem. Professor, eu vou vou fazer a pergunta. A Daniele Mesquita pediu para a gente comentar um pouquinho a visita do Obama a Cuba. Eu vou dar minha opinião rapidamente. Eu acho que o Barack Obama, ele é presidente dos Estados Unidos, ele mantém toda uma praxis, né, de presidente norte-americano e tal, mas eu acho ele um cara progressista. Eu acho que realmente ele tem um objetivo e uma ideia de resolver as coisas pelo diálogo. E isso se mostrou com o Irã, isso se mostrou com Cuba. Apesar dele não ter conseguido finalizar Guantánamo, como ele prometeu, e recuperar totalmente as relações com Cuba, ele avançou até os limites. As leis que impedem, que bloqueiam o comércio com Cuba, que impedem um pleno comércio com Cuba, as leis Torricelli e Helms-Burton, que são leis da década de 90, que vêm depois da Guerra Fria, são leis que o Obama não pode derrubar. Essas leis só podem ser derrubadas pelo Congresso. E nessa disputa que nós temos eleitoral, uma eleição esse ano lá nos Estados Unidos, nós percebemos então que o Obama não vai conseguir complementar essa aproximação. Mas é importante, o primeiro passo. Faz muito tempo que um presidente norte-americano não vai a Cuba. E como um defensor da democracia, assim como tu, eu acho que o diálogo tem que estar em primeiro lugar sempre. E quando se abre uma possibilidade de diálogo que não existia há muito tempo, eu acho realmente louvável. Léo, e aí nós podemos fazer uma observação, né? Eu já ouvi, assistindo televisão, de fundo algumas pessoas gritando, né, para algumas que passavam durante as manifestações: comunista, vai para Cuba. Bom, Barack Obama está indo para Cuba. É verdade. Terminamos? O nosso psicólogo Lauro gostaria de... não, achei que tu queria fazer uma pergunta. Não.
Meu amigo Robson, ao vivo, né? É ao vivo aqui, né? Às vezes dá essas loucuras. Meu amigo, queria agradecer muito a tua presença, dizer de novo que é uma honra para mim, né? Ter aqui o meu professor de política fazendo parte comigo aqui de um debate sobre uma situação muito importante, que é a situação atual. Agradeço realmente pelos teus esclarecimentos, pela tua lucidez. E dizer que o microfone e a câmera da TV estão aí à tua disposição para próximos debates. Muito obrigado, viu? Léo, eu que agradeço e fico à disposição da TV Veiga para quando acharem por bem contarem comigo aqui. Meu amigo, muito obrigado. Vamos botar um pagodinho aí para fazer aquela transição muito louca, né? Aplausos aí, ó. Bom a gente fazer o que gosta, né? Bom, eu fiquei de espectador hoje espectador, eu não sou internet espectador, eu tava de espectador, e uma discussão de uma profundidade intelectual enorme. Modéstia à parte, que qualidade, né? Não, olha, sinceramente. Hoje... E eu fiquei querendo perguntar no final, mas como já passamos das 9 horas, a gente pode estender essa conversa em algum outro momento, mandar algum vídeo pessoal. E falando sobre fazer o que gosta, só pra gente poder encerrar, eu gostaria também de mandar uns abraços, agradecer a galera que veio sábado na oficina de planejamento, o auditório cheio, tinha mais de 70 pessoas, num sábado de manhã, a gente trabalhou, a gente produziu, todo mundo saiu com o planejamento pronto, tiramos dúvidas, sabe, rimos um pouco junto. É isso aí, pessoal, início de ano de curso, vocês tiveram bastante coisa pra discutir, pra entender, pra pesquisar agora, sabe, tentando dar uma imparcialidade, sempre, uma discussão política sempre, nunca imparcial ao total, cada um tem uma posição ideológica também. Vamos olhar as informações. Né? Vamos olhar as informações, acho que foi muito importante Rogerinho. Trazer o que não está sendo veiculado. Então, assim, tragam suas dúvidas para nós, vamos discutir isso em aula, alunos, sabe, pessoal que é de fora, manda para nós pelo canal da TV, perguntas, sugestões de próximos debates, a gente está aberto para isso. Então, assim, ó, muito obrigado a todos. Eu também quero mandar uns abraços, senão eu apanho. Mandar um abraço para minha sogra que está me assistindo lá do Mato Grosso. Boba, é isso aqui, é o TV que já está espalhada pelo Brasil todo, né? Pro pessoal lá do Mato Grosso todo, lá, um abração, pra minha namorada sempre, né, que ela é uma grande parceira. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o programa de hoje. Também esqueci uns abraços pra ter agora. Tem muito abraço pra fazer. Agora, pra finalizar, o Léo vai fazer finalizar. Muito obrigado por ter assistido hoje. Muito obrigado àqueles que vieram à oficina. Terá muito mais que isso. Queria mandar um abraço pro pessoal de Caxias lá, pro tio Celso que está nos assistindo também, legal. O tio da minha namorada. E queria dizer, galera, assim, sinceramente, muito obrigado pela nossa audiência. Nós estamos olhando as estatísticas aqui. A TV Veiga bombou. Nós não tivemos milhões, mas nós tivemos centenas. E isso que foi ao vivo. Mas esse vídeo vai ficar gravado. Vocês podem assistir e reassistir e treassistir e pontinhos. E queridos, um grande abraço e até a próxima neste mesmo canal do YouTube, nesse mesmo horário. Caraca, moleque!